como se conduzir na caminhada. O texto áureo que se encontra em Colossenses 4:5 diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. E a nossa verdade prática diz assim: a jornada para o céu, ou para o céu, creio que houve um erro de escrita, deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. A jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, ela hoje é muito curta, né? Ficamos sobre os nossos pés. Se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. O capítulo é o 5 e o versículo 15, o 16 e o 17. Efésios 5, 15, 16 e 17. Façamos uma leitura alternada, mesmo sendo 3 versículos. Eu vou ler um, a igreja lê o outro e eu leio o 17. Amém? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Convido aqui o presbítero Cleiton e o presbítero Jackson para estar orando por ele. É o professor que vai estar lecionando para os adultos. E logo após a oração, as demais classes podem ir aos seus locais de estudo. Amém? Paz do Senhor, meus irmãos. Quantos precisam de oração? Oramos. Amado Deus e eterno Pai, em cuja nesta manhã estamos aqui reunidos para mais uma vez aprendermos uma partícula da Tua palavra. Pai, obrigado pelo privilégio que a nós é concedido mais uma vez de retornarmos a este santuário. Pai, nós lhe pedimos, sem perca de tempo, que o Senhor usa o Teu servo nesta manhã como porta-voz da Tua palavra. Pai, abra a porta da palavra e use o Seu Filho. E nos abençoe assentado nessas cadeiras. Nos abra, Pai, nosso entendimento, para de uma maneira clara, explícita, compreendermos a Tua palavra e, enfim, guardá-la em nosso coração. Papai, se conosco, abençoe o Teu povo, abençoe Teus filhos que ainda estão a caminho deste santuário, protege os livros, guarde, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Hoje, como já foi mencionado, a nossa lição de número 4, como se conduzir na caminhada, né? Como se conduzir na caminhada. E muitas vezes nós ficamos nos perguntando, mas como é que nós devemos mesmo nos conduzir na caminhada? Né? Temos muitos exemplos, bons e maus, né, para se conduzir na caminhada. E a nossa palavra-chave da nossa lição de número 4 é nada mais, nada menos do que a conduta, né, dessa caminhada para com Cristo Jesus. Então, a nossa palavra-chave é conduta. A nossa introdução, melhor, antes aqui no nosso texto, na qual o evangelista acabou de ler juntamente com a igreja, fala a respeito no versículo 15, né, fala sobre nécios, né, não como nécios, mas como sábios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E no versículo 17 também fala sobre, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E
lembrando desse texto, nós podemos observar, né, a parábola das 10 virgens, onde eram 5 prudentes e as outras, em algumas traduções, eram loucas, insensatas. E também, quando fala sobre insensato, podemos ver em Mateus 7:24, né, um texto bastante conhecido. Pois aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí, os irmãos acredito que conheçam, depois também, aquele homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia, vieram os ventos, as chuvas, que a derrubaram e foi grande a sua queda. Né? Então, para nós aí já pegarmos sobre insensatos e sobre nécios, né? E a nossa introdução diz: na jornada cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade, o Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva para o céu. Eu já falei em uma outra oportunidade a respeito de um pastor que ele evangelizava. Ele sempre evangelizava e toda vez que ele ia na pessoa que ele estava evangelizando, a pessoa dizia para ele assim: pastor, eu estou lendo um livro e depois que eu acabar de ler esse livro que eu vou me decidir se eu vou ser crente ou não, né? E aí toda vez que ele ia visitar aquela pessoa, a pessoa dizia para o pastor: pastor, ainda continuo lendo o livro, né? E chegou um momento que o Espírito Santo do Senhor falou no coração daquela pessoa, a pessoa aceitou a Cristo Jesus, e o pastor, naquela dúvida, né, para saber qual era o livro que ele estava lendo, chegou para ele assim: meu irmão, agora que você já é crente, me diga qual era o livro que você lê, meu irmão. Estou doido para ler esse livro também. Ele diz assim: pastor, o livro que eu estava lendo era a sua vida, a sua conduta, a sua maneira de viver diante da sociedade, como é que o senhor tratava os irmãos, como é que o senhor tratava as pessoas fora da igreja, como é que eram as suas formas de pagamento, como era a sua conduta. Então eu sempre digo que tem sempre pessoas que estão nos espelhando em nós. Eu até foi tema de um sermão onde eu trouxe aqui, que Davi se espelhava em Jonatas e Jonatas se espelhava em Davi, né? Então tem pessoas que estão espelhando em mim, está espelhando em você. Tem pessoas que estão almejando essa caminhada cristã, mas ela diz assim: olha, quando eu vou ser um crente mesmo, eu quero ser um crente igual ao evangelista Fabiano. Tem irmãs também que dizem: olha, quando eu for ser uma crente, eu quero ser igual a irmã fulana de tal do círculo de oração. Então, se nós cairmos, se nós nos distanciarmos da presença de Deus, se nós deixarmos essa caminhada, não somente nós estamos saindo fora da caminhada para o céu, e também estamos levando alguém que estava se espelhando em nós. Então, a caminhada cristã, na verdade, ela é a conduta do crente para esse caminho que leva para uma vida eterna. Quantas e quantas pessoas, acredito que vocês já devem ter visto por aí, as pessoas dizendo assim: olha, Cristo, com você sendo crente, ele é Cristo. Você sendo descrente, ele continua sendo Cristo. Então existe uma salvação para aqueles que tiverem uma boa conduta. Aquele evangelista que é famoso aqui nos Estados Unidos, Billy Graham, né? Billy Graham diz: o céu e o inferno existem. O céu, ele está no final de uma vida com Cristo. E o inferno, ele está no final de uma vida sem Cristo. Aí, bastamos nós escolhermos qual as eternidades que nós queremos passar. Então, o nosso primeiro ponto diz assim, nós temos, 20 minutos por cada tópico.
o padrão de conduta na caminhada cristã, o primeiro subtópico. Jesus como nosso padrão de conduta, não é? Nós somos cristãos, então nós somos vamos dizer assim, um pequeno Cristo. Ou era para ser um pequeno Cristo, né? Então, antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada cristã. Há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos para fazer a vontade de Deus nessa vida. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna base de comparação consagrada. Como modelo a ser seguido, o Senhor Jesus ensinou o seguinte, né? Abre aspas do João 13:15. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Será? Ele nos deu exemplo. Será que nós, como crente, nesses últimos dias... O meu último sermão de domingo foi a respeito de quem chegava primeiro e quem chegava por último, né? Aquelas pessoas que aceitaram Jesus há 50 anos atrás. E muitas vezes, alguém que aceita Jesus hoje, todos eles vão desfrutar da salvação de Cristo Jesus. Agora, o grande problema é que talvez aquelas pessoas que aceitaram a Cristo 50 anos, 30 anos, 20 anos atrás, elas se acham no direito de serem automaticamente mais crente, mais fervoroso, mais santo do que quem aceita Cristo Jesus hoje. E talvez seja esse o grande problema de nós não conseguirmos seguir a Cristo e a sua conduta como ele fez. Talvez hoje nós pensamos assim, mas eu de maneira nenhuma, eu não preciso mais lavar os pés de ninguém. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Aí alguém pergunta, mas você já abraçou um irmão hoje? Né? Naquela nossa EBO, né? Eu tinha até comentado, falei assim, você já abraçou o seu obreiro hoje? Você já beijou alguém hoje? Né? Você já deu uma palavra de conforto? Aí eu falei assim, rapaz, beijar não, mas vontade de morder. Né? Então, muitas vezes, são situações do nosso dia a dia que faz nos distanciarmos de fazermos o que foi nos ensinado por Cristo Jesus, aqui predita em João 13:15. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Mas o problema nosso talvez seja que nós estamos apontando, né? E eu sempre digo que o apontar é um grande problema, porque nós estamos apontando para a pessoa, estamos 3 dedos apontando para nós, e tem um para cima ainda, né? Misericórdia. Então, estamos apontando um para frente, um para cima e 3 para nós. E muitas vezes, esse apontamento é o que nos distancia, talvez, dessa conduta, dessa caminhada. E seguinte diz assim, ora, esse texto expressa que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor e quem deseja fazer a vontade de Deus neste mundo. Deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Tem gente, meu irmão, naquele assunto de aqueles que chegaram primeiro, né, na seara, tem gente que ele acha tão superior aos demais, e muitas vezes quando há um aflito, uma má conduta entre um e outro, você já viu um crente ameaçar o outro com oração? Fala assim, irmão Fabiano,
Se eu te colocar debaixo do meu joelho, meu irmão, tu tá arrumado. O crente ameaça o outro com oração, meu irmão, né? Então, muitas vezes, alguém diz assim, rapaz, esse aí é santo mesmo, né? Vamos seguir aqui, meu irmão. Deixa a oração, né, do irmão que ameaça o outro irmão. Então, nós devemos fazer, no segundo subtópico, né, do primeiro ponto, fazendo a vontade de Deus. Será como é essa maneira de nós fazermos a vontade de Deus? Como filho de Deus, Jesus proporcionou agradar ao Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Não por acaso o nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que ele ensinou aos discípulos, o Pai Nosso. Aos olhos humanos, parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível quando buscarmos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por ele, Pai Nosso. Muitas vezes eu quero dizer somente meu Pai. Você já viu alguém, quando vai orar, você fala alguma coisa para ele, ele diz assim, eu vou falar com o meu Deus primeiro. Dá até uma dúvida, né, para saber qual Deus que essa pessoa vai comunicar. Se o próprio Jesus disse, Pai Nosso. Aí nós com aquele egocentrismo, eu vou falar com o meu Deus primeiro e depois te dou uma resposta. Qual será este Deus? Mas Jesus, ele disse, Pai Nosso que estás no céu. No domingo passado eu até falei a respeito da forma com que nós pedimos as coisas para Deus. Eu não aceito isso na minha vida, eu não aceito isso na minha casa, eu não aceito isso na minha família. Meu irmão, nós estamos pedindo errado. Nós estamos falando com Deus de maneira errada. Porque a mesma oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade. Também quando nós formos orar por alguém que está enfermo, a melhor oração para nós fazermos é, Senhor, seja feita a tua vontade na vida dessa pessoa. Porque muitas vezes a pessoa reconciliou com Cristo, está crente, está no leito de morte, e você diz, Senhor, tira essa pessoa desse leito, levanta ela daqui para que ela dê um testemunho, Deus vai lá, ouve a tua oração, a pessoa levanta e se desvia. Ficou pior. Ela melhor era crente, morreu, partiu com Cristo Jesus, do que ela vivinha da Silva e distanciada dos caminhos do Senhor. Então, muitas vezes, nós, quando oramos, pedimos talvez errado, falamos com Deus de maneira errada, porque talvez nós não entendemos o verdadeiro propósito de estarmos fazendo a vontade do Pai. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por ele. Logo, o cristão que deseja ir para o céu, procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o egoísmo, o orgulho, a vaidade, procurando se aproximar a praticar a lei de ouro ensinada pelo nosso Senhor. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também. Vocês querem que alguém faça mal para vocês? E por que nós fazemos o mal para o próximo? Aí nós não queremos passar por dificuldade, mas nós tornamos a vida do outro difícil pela nossa conduta, talvez. Façai-vos tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós.
Então, muitas vezes, a forma com que eu estou fazendo esta minha caminhada, talvez está conduzindo outras pessoas a desanimar dessa caminhada, a não estar mais com os olhos fixados nessa caminhada de ir morar no céu. Nós devemos tirar aqui o comentarista, né? Pastor Zé Gomes colocou. Nós devemos tirar o egoísmo, o orgulho e a vaidade. É um tripé, né? Egoísmo, orgulho e vaidade. O nosso terceiro subtópico diz assim: uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo disse que estamos numa competição espiritual. Por isso devemos procurar o caminho certo para nós acharmos qualificados. Desta forma, o cristão possui um padrão que o levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes. Ora, em Cristo Jesus temos esse padrão e modelo. Ele foi resiliente, equilibrado, ilustre até a morte. De modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Resiliente, equilibrado e ilustre. Muitas vezes, a maneira com que nós expressamos, a maneira com que nós falamos, talvez nós não atingimos essa conduta de equilibrado. Resiliente ou de ilustre. Talvez a maneira com que eu me expresse, a maneira com que eu estou aconselhando, a maneira com que eu vou falar com alguém, talvez eu ultrapasse essas 3 barreiras. Resiliência, né, uma pessoa equilibrada e ilustre. Acredito que os irmãos não se escandalizam comigo, mas teve um episódio que aconteceu no Brasil, onde uma jovem foi pedir um conselho para o pastor. E ela chegou para o seu pastor e disse assim: pastor, eu tenho um espírito de homossexualismo, vamos dizer assim. Ela sentia atração por uma outra menina, né? Ela teve uma coragem de expressar um problema, obrigado, para o seu pastor. Aí a sabedoria daquele homem disse para aquela jovem: não se escandalize, só tem adultos aqui, né? Ele diz assim: minha filha, você entra na internet e procura uns vídeos adultos para trazer um interesse a você, a procurar pessoas do outro sexo. Agora você pensa num conselho de alguém que era para ser um conselheiro, dar para uma pessoa que está crescendo uma vida espiritual, começando uma vida espiritual. Então, muitas vezes, nós temos que ter esse cuidado aonde nós estamos congregando, aonde nós estamos cultuando a Deus, quem é o nosso pastor, qual é a índole do seu pastor, qual é a sabedoria que o seu pastor tem externado para com a igreja, para não acontecermos problemas desse jeito no meio da igreja. Aí o tripé ele caiu por terra, né? Pessoas ilustres,
equilibradas e resilientes. Será se uma pessoa que dá um exemplo desse, um conselho desse, é uma pessoa equilibrada? Quais são as intenções a respeito desse conselho? Sabemos, ora, aqui já foi, né? Agora então nós vamos para o segundo subtópico. Fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Meus irmãos, até aqui nós já finalizamos o primeiro tópico, né? Padrão e conduta na caminhada cristã. Se vocês tiverem alguma pergunta, né? Temos aqui 3 homens de Deus aqui na frente aqui para responder. Eu tô quase que nem o pastor Nilson Gomes, né? Eu sou especialista em responder. Não sei. Né? Então, meus irmãos, se até alguma dúvida, algum comentário, identifique-se que nós vamos, se nós não souber responder aqui, nós vamos procurar saber e na próxima oportunidade nós respondemos, né? O segundo tópico diz assim, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. O que é prudência? Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. A caminhada do cristão em amor, uma caminhada sábia e uma trajetória cheia do Espírito Santo. Obrigado, meu irmão. Em 3 partes. A caminhada do cristão em amor, uma caminhada sábia e uma trajetória cheia do Espírito Santo. O crente, ele talvez ele vai por etapas, por fases. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós sentamos nas últimas cadeiras. Aí os dias vai passando, nós começamos a sentar no meio. Depois nós estamos na frente. Isso não é independente de onde você está sentado, meu irmão. É um exemplo, tá bom? Aí depois, nós já estamos sentados aqui, ó. Apontando para alguém. Talvez esse seja um dos nossos piores erros do crente. Ficar apontando o erro de alguém. Mas nós devemos alertá-lo, porque Cristo mesmo ele disse para aquela mulher, olha, cadê aqueles que estavam vendo aí os seus pecados? Cadê aqueles que te acusavam? Mas agora vá e não peques mais. Muitas vezes nós só queremos apontar para nós, talvez, humilhar aquela pessoa. Descredibilizar. Quase não sai, né? Trazer descrédito para aquela pessoa. Mas Jesus mesmo diz, olha, vá e não peques mais. Porque a continuidade do pecado, ela já não é mais, ela fugiu aqui agora, né? Eu vou lembrar que eu vou falar para os irmãos. É a pessoa que ela é consciente do que ela está fazendo errado. Né? Aí tem um nomezinho que fugiu aqui, eu não anotei em lugar nenhum. Né? Mas a pessoa que ela já faz consciente do que ela está errada. Não. Iniquidades. A iniquidade ela é um pecado recorrente. Eu sei que estou errado, estou pecando, mas eu continuo fazendo. Então já se torna iniquidade. Né? Então, muitas vezes nós queremos somente apontar as iniquidades, mas também nós temos que trazer algo que tenha, né, uma mudança de vida no caráter espiritual daquela pessoa. Tem que ter uma mudança, senão não vai adiantar nada. Eu vou só apontar e não houver uma mudança. Aqui nós teremos na segunda parte de Efésios 5, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Neste capítulo, a palavra prudência
se destaca de acordo com o Antigo Testamento. A palavra prudência tem conotação de compreensão, discernimento. Em Provérbios 9:10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução, capacidade para ensinar. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência. O pastor Aguinaldo Betti, eu sempre acompanho ele nas redes sociais, é o nosso preletor do Encontro de Casais dia 11, né, evangelista? Ele sempre diz que aquele que não está apto a sentar para ouvir, de maneira nenhuma ele pode se levantar para ensinar. Sabendo que todos nós, temos algo a ensinar. Ninguém sabe tudo. Todos os dias nós estamos aprendendo, né? São saberes diferentes. Eu sei algumas coisas que os irmãos não sabem, os irmãos sabem que eu não sei e nós trocamos esse conhecimento, né? Outro até diz que não tem ninguém tão inteligente que não tenha nada para aprender e ninguém tão assim, vamos mudar aqui o adjetivo, né? Tão ignorante que não possa ensinar nada, né? Então, são saberes diferentes. Todos os dias nós estamos aprendendo. Mas chega a um ponto que essa maneira com que a palavra está sendo ensinada, né? Aqui ele diz, olha, quando se diz o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução, capacidade de ensinar. Né? No Novo Testamento a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência. O entendimento, o conhecimento, o amor à vontade de Deus, então podemos conceituar a prudência como virtude que nos permite agir com cuidado, moderação, diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. A minha cidade lá no interiorzinho do Pará, Tucumã, né? Tem um ministério que o obreiro, para ele pregar, ele tem que ser um aluno da escola bíblica dominical. Antigamente, as pessoas, os obreiros, para serem separados, consagrados, tinham que ser pessoas, né? Paulo diz lá em Timóteo, né? Todos conhecem, 2 Timóteo, pessoas honestas, marido de uma só mulher, né? A esposa não maldizente, né? O obreiro fiel, verdadeiro. E essas igrejas procuravam somente pessoas que já tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Mas aí as coisas foram se modernizando, né? Hoje eles já estão atualizando até a Bíblia, né? Há alguns versículos que já não tem mais na Bíblia. Essas Bíblias novas, né? Outro dia o pastor Sérgio até comentou a respeito de quando formos darmos alguma Bíblia de presente, prestarmos atenção nessas Bíblias, né? Comprar uma Bíblia de crente mesmo, né? Essas Bíblias atualizadas aí não. Então, essas são situações desafiadoras, né? É uma prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Então, meu irmão, minha irmã, aquela pessoa que está no ministério e ele não se dispõe a aprender, ele tem o que para ensinar mesmo? Aí talvez é onde começa, né, as meninices. Outro dia até falei aqui a respeito de uma situação e eu digo, olha, no ambiente de escola bíblica, culto de ensino, os irmãos não se escandalizem comigo, porque eu trago assuntos talvez polêmicos, mas relevantes para os nossos dias.
Então nós temos que ficar atentos. O segundo subtópico do segundo ponto diz assim, do segundo tópico diz: não andeis como nécios. Pessoas que não estão longe de conhecimento, pessoas que não provêm de conhecimento, né? Não andeis como nécios. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar como nécios, cujo adjetivo é asófos, que traz uma ideia de alguém insensato, tolo, ignorante, embotado, mas como sábios, ou seja, diligente, cuidadoso, sábio, cheio do Espírito Santo para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, a ausência de sabedoria, desprovida de luz divina, significa estar imerso numa jornada de pecado. Mas algum tempo atrás, as pessoas que talvez estudavam uma teologia, faziam um curso de teologia, talvez eram pessoas que estavam fugindo de um padrão de conhecimento da Bíblia. Porque, não muito longe, há pouco tempo atrás, as pessoas acreditavam que a pessoa, para ser uma pessoa santa, de um conhecimento tremendo, ela só tinha que ter uma intimidade com Deus. Na minha cidade mesmo tem pessoas que Deus usa tremendamente. Uma pessoa lá, tem um irmão da nossa igreja, a pessoa não sabe ler, não sabe escrever, e Deus dá para ele na pregação versículos, e ele manda abrir. Fala, ó, a pregação todinha, no mínimo ele cita uns 50 versículos. Olha, abre aí que Deus está falando assim, abre aí que Deus... E a pessoa vai abrindo, vai conferindo. Então Deus tem as maneiras de trabalhar. E por outro lado, talvez alguém diga assim, mas antigamente as pessoas que eram íntimas do Espírito Santo, né? Pessoas que não tinham conhecimento, pessoas que não tinham estudo, pessoas que falavam erradas. Então, por exemplo, tem pessoas que falam o nome de Deus, ele fala meu Deus, né? Meu Jesus. Então, pessoas que tenham ali uma intimidade com Deus, pessoas cheias do Espírito Santo, que falam errado, Deus age, né? Então, chegou a um ponto de pessoas, para dizerem que era cheias do Espírito Santo, ela começava também a falar errado, para dizer que tinha intimidade com Deus. Já pensou? Eu chegar aqui para falar para os irmãos que têm intimidade com Deus, e falar, meu Deus, meu Deus. Mas, por outro lado, lá na minha cidade mesmo, eu gosto de dar exemplos, né? Onde eu vivi. Meu irmão, tem um irmão lá que fala, meu Deus, lá, se ele orar por ti, é tremendo, é bênção, né? Aleluia no plural. É que se você for colocar no pé da letra, louvado seja Deus, né? Se você coloca no plural, aleluias, então seja louvado seja deuses, né? A outros deuses. Então o correto é a aleluia, não aleluias. Então são termos que muitas vezes nós temos que ficar atentos para nós não pecarmos contra o nosso Deus, né? O pastor aqui já trouxe até uma lembrança, né? E é comum a gente ver isso, aleluias, aleluias, né? É comum nós vermos. Então, muito cuidado na forma também de adorarmos ao nosso Deus. Nós paramos aonde? Por isso, Efésios 2 e 2 aqui, né? Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente é: vede prudentemente como andais, em outras palavras, seja prudente. O apóstolo deixa claro que os que vivem em carnalidade jamais agradarão a Deus. Meu irmão, vamos correr que falta 10 minutos. O terceiro subtópico, andeis como sábios, o adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio, do grego sófos, uma pessoa hábil,
perita, esse adjetivo descreve em ausência a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que não andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria. Por meio da luz divina que habita o crente, seu andar é com discernimento. A sabedoria realmente o faz distinguir entre o que deve ou não fazer. Há um compromisso de jamais voltarmos à conduta antiga do mundo. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana, não surge em cursos acadêmicos, ela é espiritual. Vem de cima. Por meio dessa sabedoria, andamos em santidade e nós tornamos semelhantes a Jesus. Talvez o melhor conhecimento que nós podemos obter seja do Espírito Santo em nosso coração. Na faculdade eu aprendi muitas situações. Já falei, acho que na minha última escola bíblica aqui, falei a respeito de línguas estranhas, que as pessoas aprendem a falar línguas estranhas, pessoas aprendem a visualizar o seu rosto e saber talvez o que você está passando por uma linguagem, vamos dizer assim, de expressão que você está vivendo, a pessoa que está com olheiras, a pessoa que está cabisbaixa, a pessoa que está chorando. Então tem um perfil que você vai falar com aquela pessoa. E muitas vezes tem alguém mais emotivo no meio da igreja, alguém que chega chorando, alguém que o Espírito Santo está falando com ele. E muitas vezes alguém que está assim, usando de uma sabedoria, de um conhecimento, de uma intimidade com Deus, chega, Fabiano, ó, tudo que você... Eu até falei aqui outro dia que a irmã chegou pro obreiro lá e falou assim, ó, Deus está ouvindo as tuas orações de madrugada. Aí ele falou assim, mentira, porque eu não estou orando nem antes de dormir, quanto mais de madrugada, né? Então muitas vezes a pessoa joga no bicho, fala assim, olha, um ambiente que tem 100 pessoas na igreja, isso é medicina, né? 1% ali já está com a cabeça doendo, meu irmão. Vem aqui os irmãos que estão com a dor de cabeça. Eu estou sentindo que tem alguém que está com dor de cabeça aí, vem aqui que eu vou orar por você. Vai ter um, meu irmão. Vai ter um que está lá com a cabeça doendo. Então, pessoas são treinadas, estudam para trazer um certo, né, entendimento, uma sabedoria falsa para enganar a muitos. E Paulo exorta e diz, olha, andeis como sábios. Então, ela é espiritual e vem de cima. Por meio dessa sabedoria, andamos em santidade e nós tornamos semelhantes a Jesus. O nosso terceiro tópico para nós encerrarmos. Vencendo os dias maus. Primeiro subtópico, remindo o tempo. O versículo 16 de Efésios 5 apresenta o verbo remir como tradução do grego. É isso aí, né? Que eu não sei ler grego. Exagorazo. Ele possui dois sentidos. Primeiro, redimir, resgatar do poder de outro pagamento por um preço, comprar para uso próprio. Então, o primeiro é redimir, resgatar com o poder de outro pelo pagamento de um preço, comprar para uso próprio. Então, podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido no mercado, né? Aquelas bolsas de valores que os irmãos viam aí, o povo com 2 ouvidos só, com uns 4 telefones na orelha, comprava o dólar, né? R$2 vendia de 5, né? Muitas vezes comprava de 5 achando que ia aumentar, baixava para 2. Tinha que jogar, né? Então, comprar para uso próprio, então podemos dizer que remir é uma expressão usada para referir a sabedoria dos compradores, que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço oferecido pelo mercado. Com a expressão remindo o tempo,
O apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto desse mundo. Então, muitas pessoas usam da sua sabedoria para enganar, vamos dizer assim, os nécios dos dias de hoje. Tinha um dizezinho que a pessoa falava assim: o que seria dos inteligentes se não fossem os bobos, né? As pessoas usam. Meu pai tinha um dizer que ele falava assim: a gente é bobo, mas o povo acha que a gente ainda é mais bobo, né? Então, muitas vezes, alguém usa dessa sabedoria para enganar o próximo, para obter algo, um interesse maior na vida do próximo, né? Se a pessoa tem 2, ele quer tomar um dele e por aí vai. O segundo subtópico diz assim: remindo o tempo e a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre cristãos primitivos, esses tinham em mente a eminência da segunda vinda de Jesus, ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Meus irmãos, nós temos que nos preparar como se Jesus fosse voltar agora de tarde. O rei Isaías, quando chega para o rei Zedequias e diz assim: olha, rei, prepara a tua casa, porque tu vai morrer. Alguns teólogos imaginam que a casa do rei estava uma bagunça. Talvez a vida espiritual dele estava em dias, porque ele diz assim: prepara a tua casa, porque tu morrerás e tu não viverás. O rei sai, vamos dizer assim, que o rei saiu por aqui, chegou na Main Street ali, Deus fala com ele assim pro profeta Isaías: Isaías, volta lá no rei e diz para ele que eu já ouvi a oração dele. Isaías chega para o rei: olha, Deus já ouviu a tua oração, porque foi uma oração sincera. O texto diz que ele simplesmente virou o rosto para a parede e disse: ah, Senhor, se há de te lembrar que andei e fiz o que era reto aos teus caminhos. Pensa na oração sincera, né? E muitas vezes nós queremos procurar pessoas que não podem nos ajudar. Tem pessoas que procuram mãe de santo, pai de santo. Mas quem pode ajudar mesmo é Jesus. Então, remindo o tempo e a volta do Senhor. Por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele grande dia. Assim, a perspectiva iminente da volta do Senhor faz que não percamos tempo com coisas banais. Antes nos exorta a viver de maneira sábia, santa, piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento. Eu tenho que pedir perdão para alguém antes de Jesus voltar. Né? Eu tenho que pedir perdão para alguém, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro. Meu irmão, não perca tempo não. Você já parou para pensar que o nosso grande problema é que nós queremos ser felizes somente no amanhã? Ninguém aproveita o dia de hoje. O pessoal tem um dizerzinho, né, que a alegria do pobre é o ano que vem, né? O ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. O ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Meu irmão, deixa o dia de amanhã para lá, deixa a segunda-feira de mão, viva o hoje. Abrace, manda mensagem, liga para alguém, fala, conversa, viva o hoje, seja feliz hoje. E muitas vezes nós ficamos querendo ser felizes somente amanhã.
Amanhã, quando eu juntar um dinheiro, eu vou ser... Né? Aí você junta $1.000, não tá bom, você quer $2.000. Você junta uns 5, não tá bom não, eu quero 10. Você nunca está satisfeito com o que você tem. Meu irmão, viva a tua vida. Né? Viva com a tua família. Diga que ama. Liga para alguém. Lá no Brasil tem um amigo meu lá, doutor João Eduardo. Ele fala assim, olha, eu visito meus parentes tudinho em vida. Eu visito, vou lá, né, a gente assa uma carninha lá, todo mundo feliz. Agora aquele negócio, Cleiton, de falar assim, morreu, eu saí daqui de noite, de madrugada para ir lá. Vou não. Eu visito todo mundo em vida. Agora sair que nem um louco aí de madrugada e para visitar pessoa que morreu, não vou não. Ele me contando, né? Então nós temos que viver o hoje como se Jesus fosse voltar agora de tarde. Os dias são maus, o nosso terceiro e último subtópico. Outra expressão que chama a atenção é os dias são maus. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal. Não podemos nos conformar com essa possibilidade. Não podemos ser insensatos de tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com cristãos aproveitarmos o tempo para fortalecermos a nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar e consagrar e congregar. Então, o pastor Osiel Gomes ele deixa aqui algumas características do crente que está buscando essa caminhada cristã. Eu vou reler novamente. Para fortalecer a nossa vida espiritual, o crente deve praticar o bem com os outros, ler a Bíblia, orar, consagrar e congregar. Outro dia eu mandei um vídeo para o pastor Sérgio dos 12 tipos de crente na igreja. Né? Os 12 tipos de crente na igreja. Então, tem vários modelos lá. Aí o cunhado da Elane, que é pastor também, falou assim, tu se vê em quantos desse tipo de crente? Eu falei, rapaz, bem uns 3. Né? Eu tô chegando nos 3 tipos desses 12 aí, mas Deus vai mudar, né? Então nós temos que orar, ler a Bíblia, consagrar e também congregar. Vamos apoiar mais a nossa igreja, vamos apoiar mais os nossos irmãos, vamos dar bons conselhos, vamos amar mais, vamos fazer diferente. O reino dos céus só tem a ganhar. Tá? O reino dos céus só tem a ganhar. E a nossa conclusão fica com o nosso pastor, tá? Deus em Cristo nos abençoa e o Espírito Santo do Senhor continua falando grandemente ao seu coração. Tá bom? Deus abençoe. A secretária?